Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Em uma era secular, a manifestação da espiritualidade assume formas cada vez mais diversas. Para jovens, a fé e a religião não estão necessariamente relacionadas. No Religare, Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Eurides Rodrigues. Ele é professor da PUC Minas, mestre em Ciências da Religião e autor da dissertação Juventude numa Era Secular, estudo dos impactos da secularização e condições de crença entre jovens universitários da PUC Minas Betim. Seja bem-vindo, Eurides, é um prazer ter você aqui para falar sobre seu trabalho. Prazer é meu, obrigado. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br e também pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Você pode acessar os vídeos das entrevistas aqui da TV Horizonte, do Religare. Nós estamos nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Eurides, como é que você chegou a esse tema, né, pesquisar a questão da juventude, relacionar isso com a questão da secularização das sociedades contemporâneas? Bom, eu poderia apresentar duas razões ou dois motivos que estão associados a essa pesquisa. Bom, em primeiro lugar, eu trabalho com jovens desde 2003. Em segundo lugar, a minha formação anterior na área da filosofia, mesmo da teologia, a especialização na área das ciências da religião, eu já vinha fazendo algumas leituras voltadas para essa temática da secularização, que é um tema sempre recorrente, sem contar que secularização é um tema contemporâneo, né? Ainda hoje se fala muito em secularização, né? Haja vista a obra do Taylor, praticamente quase 1000 páginas, refletindo e reconstruindo, né, propondo uma gênese da história do conceito de secularização, uma perspectiva daquilo que ele chama de cristandade latina, né? O Taylor, o escritor canadense Charles Taylor, o autor de Uma Era Secular. Você escolheu essa obra para se orientar no debate sobre esse tema? Sim, sim, sim e não. Sim e não. Né? Foi uma sugestão do orientador e, ao mesmo tempo, eu achei interessante, abracei a proposta por ser uma obra recente, né? Então, eu acho que nós teríamos uma discussão bastante interessante com um autor que assumiu para si a tarefa de pensar algo que é extremamente complexo, como a secularização. E teve a coragem, né, vamos dizer assim, de publicar essa obra de peso, não só físico, mas também de conteúdo, sobre o tema da secularização. Você começa a sua pesquisa falando assim: o mero silêncio da crença não leva necessariamente à secularidade. Na sua avaliação, esse processo, ele é irreversível? Nós estamos passando por um processo de silenciamento apenas? Então, nos ambientes secularizados, um ambiente em que a secularização se apresenta como um fenômeno destacado, não é? É algo irreversível ou há um silenciamento, é algo passageiro? Bom, se eu bem entendi a proposta do Charles Taylor, para ele secularização não significa necessariamente menos religião. Isso porque ele entende religião como algo mais que pertencimento religioso. Então ele disse, olha, se nós imaginarmos que religião se restringe à pertença religiosa, a vínculo religioso, né, o estar participando de uma determinada tradição religiosa, ele vai dizer, aí sim nós vamos perceber que de fato houve uma redução significativa, principalmente se pensarmos no continente europeu, etc. Silêncio. Mas se nós pensarmos que religião significa toda e qualquer busca humana por algo mais, principalmente se pensarmos que o ser humano é um ser que busca sentido e que por causa dessa busca, né, ele acaba se esbarrando com algo mais, ele vai dizer, nós não temos menos religião. Então o silenciamento da crença necessariamente não significa menos religião nesse sentido. Sim, sim. Você, quando trabalha o Taylor, né, abraça a ideia dele, em parte você acolhe, né, a proposta dele de que nós não
vivemos necessariamente um mundo com menos religião, mas as condições de crença se alteraram. O que aconteceu, ou o que acontece, né, no horizonte desse autor que você reconhece como uma realidade? Não? Uhum. Para Taylor, secularização é isto, novas condições de crença, não necessariamente menos religião. Entre os jovens, falando especificamente da experiência e da pesquisa feita entre os jovens da PUC Minas em Betim, essas novas condições de crença estão associadas a um processo de ressignificação da própria experiência religiosa e de Deus e da busca pelo próprio sentido, vinculados à própria interioridade desse jovem. Não mais uma busca vinculada às instituições, a caminhos, grandes caminhos previamente traçados, como a proposta cristã, ou a proposta, né, de Buda, ou mesmo a proposta islâmica. Então, ele disse, olha, esses jovens vão compondo a sua própria experiência religiosa, né, nesse sentido, com muita autonomia, com muita liberdade, tendo em si mesmos, vamos dizer assim, um ponto de referência e de articulação dessa experiência. Sim. Você mencionou jovens em Betim, jovens universitários em Betim. Na abertura do programa também eu mencionei. Acho que é importante a gente destacar, principalmente quando a gente começar a falar dos dados da sua pesquisa, que nós estamos falando de um público específico, né? Você olhou para aquele lugar que é onde você atua, né? Na unidade da PUC Minas em Betim. Exatamente. Mas antes da gente falar desses dados, e ainda falando do Taylor, que orientou assim, seu pensamento sobre essas questões, uma questão que ele ajuda a pensar diz respeito a como que o tema Deus, ou o próprio tema religião, já foi, enfim, predominante, né, como modo de organização da sociedade, e hoje é um tema entre outros temas. A religião, as religiões são uma instituição, entre outras, uma opção, entre outras. Essa multiplicidade de opções, né, no contexto em que a religião, a fé, a crença se constitui como uma, entre outras opções, que novo desenho, né, apresenta para o mundo da fé e da religião, por exemplo? Uhum. Na sua obra, se eu entendi bem a sua pergunta, na obra Uma Era Secular, o Taylor ele faz como que ele desenvolve meio que uma gênese da história do conceito de secularização. E ele vai dizer o seguinte, olha, nós podemos compreender secularização como menos religião a nível de adesão, ou como menos religião no nível social, ou como uma nova organização do espaço, né, social, político, econômico, mesmo religioso. Então ele vai dizer assim, nós saímos de só para dar um exemplo, ele vai dizer, nós saímos deixamos para trás uma época em que a noção de tempo era marcadamente religiosa, a noção de espaço era marcadamente religiosa, né? As pessoas se organizavam no tempo e no espaço em função, por exemplo, pensando no Ocidente cristão, em termos do ano litúrgico cristão, romarias, festas litúrgicas, tempos litúrgicos. Ele vai dizer, o tempo deixou de ser, então, de ter esse caráter sagrado e passou a ter um caráter histórico, vamos pensar assim, né? E nesse processo, ele vai dizer, as condições mudaram, mas o sujeito continua perseguindo um sentido para si mesmo, independentemente dessa alteração no cenário. Então, muda-se o pano de fundo, certamente, ele mudou, mas o sujeito permanece um sujeito que busca sentido. Então, ele acentua muito isso, né? Então, muda-se o contexto, o que ele chama de background, muda-se, mas permanece o sujeito enquanto buscador de sentido. Com todas essas mudanças, alguns setores, inclusive de igrejas e também da sociedade, tendem a assumir uma postura assim, reativa e vendo todo esse cenário como muito negativo e tal. É necessariamente negativo esse cenário? O que há de bom
né, acontecendo nesse contexto das sociedades contemporâneas, dentro disso que a gente está falando aqui agora? Citando o próprio Taylor, ele disse o seguinte, que as instituições religiosas, se querem acompanhar essa mudança, vamos dizer assim, nesse cenário, elas precisam se abrir. Talvez um pouco daquilo que o Francisco vem dizendo, o Papa, né, Francisco, de uma igreja em saída, né? Então a igreja precisa sair e ir, pensando em igreja cristã, católica, né, sair e ir em direção a essa sociedade. Talvez dizer menos para si mesmo e dizer para os outros, para aqueles que estão lá fora, né, vamos pensar assim. Isso, ele, em vários momentos ao longo da sua obra, ele coloca isso, né, que a igreja precisa estar atenta. Ele se define como um filósofo cristão e tudo, então ele diz, olha, a igreja precisa estar atenta a essas mudanças e precisa se colocar a caminho, na direção, né, desse novo homem, dessa nova mulher, desse novo jovem, né, que está vivendo, né, vem fazendo uma nova experiência, né, que não cabe, vamos dizer assim, dentro da proposta até então apresentada e levada para esses jovens, vamos dizer assim, pensando no caso dos jovens, né? No próximo bloco nós vamos falar mais sobre os dados da sua pesquisa. Eu estou conversando com o professor Eurílides Rodrigues, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.